Fala aí, pessoal, beleza? Bom, eu tô gravando esse vídeo como uma espécie de uma continuidade para o vídeo que eu postei anteriormente, como os vikings descobriram a América, e a ideia desse vídeo é ser uma espécie de continuação. Se você assistiu outro vídeo, se não assistiu, procura no canal. Esse vídeo ele vai ser uma espécie de uma eu vou esmiuçar um pouco das informações que foram apresentadas naquele vídeo. Vou trazer outras informações novas, coisas que talvez se você tivesse interessado pelo vídeo, você queira saber. Eu vou tentar descrever com um pouco mais de detalhes o que foi dito anteriormente. Então, eu penso todo vídeo que eu fizer gravar uma espécie de um vídeo como esse, né? uma explicação. Bom, o que acontece é o seguinte, a linguagem do YouTube ela exige um vídeo muito mais conciso, muito mais direto, né? E para a pessoa não perder a atenção, para a pessoa ficar mais focada. Esse vídeo não é isso, esse vídeo vai ser mais longo, eu vou buscar trazer alguns mapas, algumas imagens para vocês, mas a ideia, como eu falei, é justamente ser bem mais específico a respeito das informações que eu trouxe da outra vez. Então, se você tiver interesse, dê uma olhada. Eu também, ao final do vídeo, vou recomendar livros. Tudo isso vai estar na descrição do vídeo, só clicar embaixo e dar uma olhada. Eu vou recomendar livros, vou recomendar também séries, que o pessoal gosta muito de assistir hoje em dia. E então isso vai enriquecer essa temática aí sobre os vikings. Então, se você quiser saber mais, continue assistindo o vídeo. No final vai ter algumas recomendações para você se aprofundar. E duas coisas que eu queria falar rapidinho antes do vídeo. Primeiro, eu agradeço muito o apoio de todo mundo, quem gostou, quem curtiu o vídeo, quem se inscreveu no canal. E é o seguinte, pessoal, essa é a melhor forma de você ajudar, de você apoiar o canal, é fazendo justamente isso. Se inscreve no canal, dá sempre o joinha, porque isso ajuda a promover, isso ajuda o algoritmo do YouTube a recomendar para outras pessoas. Então, se você puder, dá o joinha no canal. E outra coisa, muita gente pediu vídeos novos, quando é que vai sair o próximo vídeo, etc. Eu pretendo fazer o próximo vídeo em breve, eu já tenho a pauta, já estou escrevendo a pauta, pretendo lançar ela em breve. E a melhor forma de você saber quando ele vai estar disponível é clicando no sininho. A melhor forma é você ativar as notificações. Se você ativar as notificações no YouTube, você recebe uma mensagem assim que o novo vídeo for postado. Então, se você quiser ficar aí a par dos próximos lançamentos do canal, certifique-se de que você ativou as notificações. E aí você vai saber quando tem vídeo novo. Segunda coisa, pessoal, muita gente me perguntou qual é o propósito do canal, qual é o objetivo do canal, né? O que você pretende com esse canal. Então, pessoal, basicamente é fazer vídeos entre 5 e 10 minutos, trazendo temas e tópicos interessantes a respeito de coisas como história, geografia, curiosidades, fazer coisas assim nesse sentido e com bom humor, né? Trazendo isso não como se fosse uma aula, não como se fosse uma coisa assim professorial, até porque não é isso que a pessoa procura quando ela vai assistir um vídeo de YouTube. O pessoal quer uma coisa mais concisa, mais direta, o pessoal quer se divertir. Então a ideia do canal é fazer justamente isso, é trazer esses assuntos de uma maneira bem leve, bem tranquila, para você aprender uma coisa que às vezes você não sabia de uma maneira bacana, né? Se divertindo. Esse é o interesse do canal, né? Dito isso, como eu ainda estou muito na fase inicial, eu não sei ainda se os temas vão ficar restritos a isso. Eu posso falar de outras coisas. Aliás, se vocês tiverem sugestões de temas, tópicos, coisas que eu posso tratar, deixem aí nos comentários, façam um comentário sugerindo melhorias, mudanças e tópicos para eventualmente eu trazer mais coisas legais para vocês. É complicado fazer tudo sozinho, pessoal. Fazer a pesquisa, escrever o texto, editar o vídeo é muito complicado. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu vou tentar ter aí uma periodicidade bacana para lançar tudo, mas nem sempre é possível, tá? Então, se você tiver alguma sugestão e tudo mais, deixa aí nos comentários, beleza?
Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui com as minhas notas no meu computador e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa história de como os vikings descobriram a América. Então, esse tema é muito bacana porque a maior parte das pessoas aprende que quem descobriu a América, e quando eu estou falando descobrir, eu estou falando obviamente de exploradores europeus, né? Colonizadores europeus. Evidentemente, dezenas de milhares de nativos americanos, os índios, né, que na verdade esse termo já é um termo equivocado, eles já obviamente viviam na América do Norte há, sei lá, milhares de anos, né? Mas quando a gente fala de descobrir a América, normalmente as pessoas falam de Colombo, né? Bom, Colombo chegou na América por volta do ano 1492, algo do tipo assim, quase 1500, né? Os vikings chegaram 500 anos antes. E por que a gente não aprende? Por que não tem essa informação de que os vikings na realidade descobriram a América? Porque essa constatação, essa descoberta, digamos assim, esse fato histórico, ele é relativamente recente. A confirmação de que eles de fato descobriram a América se deu apenas no ano de 1960, quando um casal de exploradores noruegueses chamados Helge e Anne Ingstad, eles descobriram ruínas e moradas, né, aquelas casas vikings, no Canadá, num lugar chamado L'Anse aux Meadows. Eu não sei pronunciar isso, mas essa descoberta se deu apenas na década de 60, 1960. As escavações subsequentes, elas foram conduzidas de 1960 até 1968 por uma equipe internacional, vários pesquisadores de vários lugares, mas liderada por esse casal norueguês, o casal Ingstad, né? E essas ruínas que apareceu no outro vídeo, elas são os únicos vestígios nórdicos na América do Norte, excetuando a Groenlândia, e eles confirmam que essa colônia no Canadá é a colônia europeia mais longínqua antes das viagens de Colombo. Então, antes de Colombo chegar à América, a gente sabe que, digamos assim, o lugar mais distante da Europa que os europeus conseguiram chegar foram justamente os vikings na costa nordeste do Canadá, né? Então, a grande questão é, como é que se deu isso? Como que os vikings, afinal de contas, como é que eles embarcaram nessa viagem? Por que eles embarcaram nessa viagem? Bom, os nórdicos, os habitantes da Escandinávia durante a Idade Média, eles, durante um determinado momento, foram forçados a lidar com o aumento populacional e a impossibilidade de prover recursos para a população que eles tinham, né? A Escandinávia, como eu falei no vídeo anterior, a Escandinávia é um lugar, ainda hoje de uma certa maneira, é um lugar muito inóspito, é um lugar frio, é um lugar montanhoso, principalmente a Noruega, a costa da Noruega. Ela tem os fiordes, né, os fiordes noruegueses bem famosos. A Escandinávia é bastante montanhosa e, obviamente, num lugar montanhoso e frio, você não tem um ambiente adequado para a agricultura. Justamente por conta disso, os povos lá da região, da Escandinávia, eles começaram a se expandir, eles começaram a procurar outros lugares e outras terras para viver, para colonizar, para plantação de alimentos e tudo mais. A indústria do entretenimento, ela caracteriza os vikings, né, como esses guerreiros que usavam capacete com chifre e tinham o corpo todo tatuado. A gente sabe que hoje isso é mentira. Pelo menos os capacetes com chifre não existe nenhum relato de que eles usavam capacete com chifre. Isso é uma invenção da mídia. As tatuagens, até existem algumas descrições de povos que tiveram contato com os vikings. Até existem algumas descrições de que eles teriam marcas no corpo que seriam parecidas com as tatuagens que a gente conhece hoje, mas não é exatamente a mesma coisa.
Então provavelmente a questão das tatuagens também é eu diria uma invenção, mas é uma espécie de, sei lá, seria uma espécie de uma forma de caracterizar eles de uma maneira mais assim, especial, né? À medida em que eles foram se expandindo pela Europa, principalmente, eles tinham o domínio, além da Escandinávia, obviamente, eles tinham o domínio das Ilhas Britânicas, da Normandia, ali na costa norte da França, e da Islândia. Mas eles foram muito além. Eles foram responsáveis, por exemplo, por criar o que hoje nós conhecemos como a Rússia. O país que nós conhecemos hoje como a Rússia, ele tem origem com as expansões vikings. Mas isso daí é uma outra história. Um ponto interessante da expansão viking é que a Islândia era inabitada antes dos vikings. Até existem alguns relatos de monges irlandeses que se perderam no mar e desembarcaram na Islândia antes dos vikings. Isso não é muito certo. Mesmo que isso seja verdade, a gente sabe que eles não colonizaram a Islândia, ou seja, os vikings foram os primeiros seres humanos a viver de fato na Islândia. E isso é muito interessante porque os islandeses de hoje, eles são descendentes diretos dos vikings, lá na Idade Média, e a língua deles, o islandês que se fala hoje, é o que de mais próximo existe da língua que os vikings falavam, que é o nórdico antigo. Então, existe essa ligação muito próxima dos islandeses com os vikings originais. Aliás, a Islândia é um país fantástico. Adoraria conhecer a Islândia por uma série de questões. Bom, uma das coisas que eu não tratei no vídeo e que eu acho que é muito bacana falar aqui é um ponto fundamental para a criação dessa expansão e desse império viking são os barcos vikings. A criação dos barcos vikings na época foi assim um grande marco tecnológico, porque eles eram longos, estreitos, leves e com excelente velocidade. Eles conseguiam navegar em rios com apenas 1 metro de profundidade, então não precisava ser um rio grandão, podia ser um riozinho minúsculo, os barcos vikings conseguiam navegar rio acima. E o formato simétrico deles permitia mais agilidade, eles não tinham que manobrar o barco, eles podiam ir para um lado ou simplesmente dar ré, digamos assim, e voltar. Além disso, os barcos vikings eles podiam ser carregados terra adentro, como eles eram muito leves, eles conseguiam literalmente carregar o barco para dentro da terra, transportar ele até um outro rio, até uma outra costa, e eles eram muito simples em termos de manutenção, era muito fácil, era muito barato fazer a manutenção constante desses barcos. Então, o barco viking, na verdade, é a principal ferramenta, ele é a principal carta na manga que os vikings tiveram para toda essa expansão deles, né? Muito bem, no ano 950, a primeira colônia viking na Groenlândia é criada por Erik o Vermelho. Erik o Vermelho talvez seja o viking mais famoso de todos os tempos. Ele foi banido da Islândia, onde ele vivia, por assassinato. O curioso dessa história é que o pai dele, o Thorvald, tinha sido banido da Noruega também por assassinato. Essas histórias, de novo, como os vikings eles não mantinham registros assim formais, a gente vai falar disso daqui a pouco, como eles não mantinham registros formais, a gente não tem como esmiuçar muito esses detalhes históricos, mas o que se conta é que o pai foi banido da Noruega por assassinato, aí o filho dele, o Erik, foi banido da Islândia também por assassinato. Então pai e filho estão aí muito bem na fita. Um assassino ensinando o filho a ser outro assassino. De qualquer forma, quando o Erik é banido da Islândia por assassinato, ele resolve explorar para noroeste, né? Ele resolve continuar indo para oeste. E ele encontra a Groenlândia, onde ele cria a primeira colônia viking, ou por que não, a primeira colônia europeia, no que hoje é a Groenlândia.
Bom, basta você olhar no mapa, uma foto, uma imagem de satélite da Groenlândia, para você ver que viver na Groenlândia não é nem um pouco fácil, né? A Groenlândia basicamente é gelo, só isso, é gelo. Aliás, é um dos lugares mais importantes para o mundo nesse particular, porque se todo aquele pacote de gelo contido sob a Groenlândia derreter, isso vai ocasionar aumento do nível dos mares e tudo mais. Então, essa colônia viking na Groenlândia, ela tinha uma série de dificuldades, porque era basicamente impossível você ter uma agricultura lá. Tudo bem, tinha pesca, você conseguia pescar muito, mas era muito difícil você sobreviver. No início eram poucas pessoas, Eric o Vermelho mais alguns colonos. Então ele resolveu fazer literalmente uma jogada de marketing, uma jogada de marketing medieval. Ele resolveu chamar aquela terra, a Groenlândia, ele deu esse nome Groenlândia, que significa literalmente terra verde. Não tem nada de verde, não tem uma árvore, né, na Groenlândia. Mas ele usou essa jogada de marketing justamente para atrair mais colonos, porque sem um monte de gente lá para dar conta do recado, eles iam morrer congelados. Bom, a Groenlândia tecnicamente faz parte da América do Norte. Se você vê no mapa, a Groenlândia está lá em cima, né? Mas a gente vai considerar a descoberta da América mais para frente. A gente ainda vai chegar no Canadá propriamente dito. A gente sabe que na época os nativos americanos, os esquimós, já viviam na Groenlândia. Mas, até onde se sabe, os vikings não tiveram contato com os esquimós, eles não tiveram contato com os nativos na Groenlândia. Eles vão ter contato depois. Essa colônia na Groenlândia sobrevive a duras penas, e no ano de 999, o filho de Eric o Vermelho, o filho dele, Leif Erikson, ele resolve visitar a Noruega do avô dele, né, dos ancestrais dele. Quando ele chega na Noruega, ele encontra uma terra completamente diferente da terra que ele conhece. Por quê? Porque na época a Escandinávia já estava sendo convertida ao cristianismo. É importante destacar o seguinte: a Escandinávia, Noruega, Suécia, esses lugares mais ao norte, eles eram muito distantes dos grandes centros populacionais e das grandes rotas comerciais da Europa, o que significa que o cristianismo levou mais tempo para chegar lá. Quando o cristianismo chegou lá, justamente por volta aí desse tempo, o cristianismo ele foi responsável pela, digamos assim, pela derrocada ou pela extinção dos vikings. Não existe consenso sobre por que os vikings deixaram de existir. Ninguém sabe ao certo por que eles deixaram de existir. Não existe uma razão. Eles não foram derrotados em batalha e foram completamente dizimados ou algo assim. Eles simplesmente acabaram com o tempo, eles foram deixando de ser vikings. Eles foram deixando de acreditar na mitologia nórdica, nos deuses, Thor, Odin, sei lá o quê, e passaram a se converter ao cristianismo. Ao se converter ao cristianismo, a cultura deles mudou e eles acabaram deixando de ser vikings. O Leif Erikson, ele se converte ao cristianismo nessa visita à Noruega, e no ano seguinte, por volta do ano 1000, ele resolve voltar para a terra dele, a Groenlândia, a terra que ele descobriu o assentamento. Ele resolve voltar para lá, não a terra dele, não, a terra que o pai dele tinha descoberto, né? Que o Eric tinha descoberto. Ele resolve voltar para a Groenlândia para pregar, para levar a palavra, né? Acontece que nesse caminho a embarcação dele se perde no mar. O que é uma das coisas que mais acontecem em toda essa história dos vikings, e depois, mais para frente, vai acontecer nas navegações dos espanhóis e dos portugueses, a embarcação se perder no mar. Na época era muito complicado você navegar em alto mar, né? Olhando para as estrelas e tudo mais, bússola, sei lá o que, era difícil. Então toda hora alguém se perdia no mar, e foi isso que aconteceu. Ele voltando para a Groenlândia, a embarcação se perde e ele acaba chegando numa terra que ele não conhecia, né? Uma terra nova. Essa terra que ele chegou
é já, aí sim, a costa nordeste do Canadá. Nordeste não, a costa leste do Canadá. Então é nesse momento que o Leif Erikson, voltando da Noruega para a Groenlândia para pregar o cristianismo, ele se perde no mar e de fato chega na América. E é aí, é a partir desse momento em que os vikings oficialmente descobrem a América. Eles chegaram na América, não dá para saber exatamente o local onde eles chegaram. O que nós sabemos é que eles chegaram e foram pingando em vários lugares da costa. Então eles chegaram primeiro num lugar, era um lugar muito ao norte, muito frio, muito inóspito, eles foram descendo, sempre ali pela costa do Canadá. E eles começaram a dar nomes para essas terras que eles descobriam. Então primeiro, tem vários nomes, primeiro eles deram o nome de Helluland, depois eles deram o nome de Markland e finalmente, mais ao sul, eles deram o nome de Vinland, que aí sim é conhecido como a terra dos vikings, Vinland, onde eles se estabelecem em pequenos assentamentos. Eu vou colocar aqui para vocês uma pintura do artista norueguês Hans Dahl, que mostra justamente o Leif Erikson desembarcando pela primeira vez na América do Norte. Esses lugares, como eu falei, não dá para saber exatamente onde eles chegaram. O que nós sabemos é que a Vinlândia se localizava em algum lugar do que hoje é no Canadá, as províncias de Newfoundland e New Brunswick. Esse lugar, Vinlândia, ele era menos inóspito e mais fértil do que os outros lugares onde eles tinham estado anteriormente, e muito melhores do que a Groenlândia, Eles deram o nome de Vinland porque havia videiras crescendo na região. Os outros lugares não havia possibilidade disso por causa do frio. E aí vem a questão, bom, como que a gente sabe disso? Como é que a gente tem essa informação, já que eles não deixavam registros formais, registros históricos? Bom, o primeiro relato que permite a gente fazer essa afirmação vem de um historiador alemão medieval chamado Adam de Bremen. Ele, por volta do ano 1075, visitou o rei dinamarquês Svend Estridsson e ficou sabendo da existência de um lugar chamado Vinland. Abre aspas aí para o que ele descreve literalmente dessa visita ao rei dinamarquês. Abre aspas. Ele também me disse que nessa parte do oceano muitos descobriram uma ilha que se chama Vinland, porque há videiras silvestres crescendo, que produzem os melhores vinhos. Mais de dinamarqueses confiáveis do que de contos fantásticos, também ouvi dizer que há uma abundância de cereais que são semeados pela própria pessoa. Além desta ilha, diz ele, o rei Sven da Dinamarca, não há mais ilhas habitáveis no oceano. Tudo mais longe está coberto por imensas massas de gelo e névoa perene. Martianos conta o seguinte: um dia, navegando além de Thule, o mar está sólido. Isso o amplamente viajado rei Harold da Noruega descobriu ser verdade. Com seus navios, ele investigou recentemente a extensão do Oceano Setentrional, mas finalmente teve que voltar quando o limite extremo do mundo desapareceu na névoa diante de seus olhos. Ele mal escapou da ravina escancarada do abismo. Então, esse é um dos primeiros relatos da Vinlândia, feito por esse historiador alemão. Além disso, a principal fonte que a gente tem a respeito dos vikings nessa época e também da descoberta da Vinlândia, ou da Vinland, vem das sagas nórdicas. Sagas nórdicas que foram escritas pelos habitantes da Islândia. Aqui vale destacar que as sagas nórdicas, elas são contos e prosas. São tradições orais passadas de geração em geração, que documentam a sociedade nórdica da época, e eles misturam o que é fato, o que é história, eles misturam isso com eventos fantásticos, mitológicos. Então, junto de documentos históricos, você vai ter contos de monstros e de deuses e de um monte de coisa. Porém, os historiadores, eles aceitam
em muitos casos hoje em dia que as sagas elas são de fato documentos históricos eficazes, documentos históricos válidos, porque apesar de ter toda essa parte fantasiosa, mitológica, eles têm muita validade histórica atualmente. As duas sagas que dizem respeito a essa descoberta viking da América do Norte são a saga da Groenlândia e a saga de Eric o Vermelho. As sagas nórdicas elas também descrevem o encontro dos vikings com os nativos da região, com os índios, né? Eu até disse no vídeo anterior, no vídeo como eles descobriram a América, que os vikings chamavam os índios de Skrelling, não sei como é que fala isso, que significa algo como pessoas que vestiam peles de animais. Obviamente, no lugar, região bastante fria, os indígenas, os nativos, eles vestiam couro animal, enfim, a gente conhece a retratação que se faz dos índios, eles de fato tinham esse tipo de vestimenta. A gente sabe também pelas sagas que esse encontro foi hostil, ou seja, os vikings e os nativos, eles basicamente entraram em guerra, isso resultou em morte dos dois lados, né? E por conta disso não houve uma aproximação maior, ou seja, os vikings eles ficaram restritos às colônias ali, aos assentamentos que eles fizeram próximos da costa, e eles não tiveram interação maior com os nativos. Não se sabe ao certo por que a Vinlândia foi abandonada depois de algum tempo. Provavelmente eles devem ter ficado lá por volta de uma década, não mais do que isso. Talvez os conflitos com os indígenas, a falta de recurso para manter as colônias, ou uma população muito pequena, eram poucos colonos escandinavos que tinham chegado na América do Norte. Provavelmente isso levou eles a abandonarem a América do Norte em definitivo. Eles saíram da Vinlândia em definitivo e nunca mais voltaram. Até onde sabemos, esse é o único encontro de um europeu com nativos americanos até a chegada de Colombo, sei lá, 500 anos depois, né? Então houve esse intervalo de tempo muito grande até que o próximo europeu chegasse na América do Norte. Então, basicamente, essa é a forma como os vikings descobriram a América. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo eu vou fazer a recomendação de 2 livros para vocês e 2 séries. Os 2 livros eu vou deixar aqui na descrição, vocês podem encontrar no Amazon. O primeiro deles, em português, é o Dicionário de História e Cultura da Era Viking. Ele é bacana, mas o segundo livro, que é o The Sea Wolves, A History of the Vikings, que eu só encontrei em inglês, ele é o melhor na minha opinião, é o melhor para você pesquisar mais a respeito dos vikings. Dá uma olhadinha na descrição, você consegue encontrar fácil para vender na Amazon. E as 2 séries que eu posso recomendar, as 2 estão disponíveis na Netflix, são Vikings e The Last Kingdom. Elas são parecidas digamos assim, elas cobrem a história viking, né, as invasões vikings, principalmente da Inglaterra, sendo que a série Vikings, ela retrata mais o ponto de vista dos vikings, enquanto The Last Kingdom retrata mais o ponto de vista dos povos que moravam na Inglaterra e que entraram em contato com os vikings. Mas as 2 valem super a pena. Como eu falei, vocês podem encontrar elas na Netflix. Então é isso, pessoal. Deixem um joinha, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não tiverem inscritos, ativem as notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!